Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna da Tece Trama e estou aqui no canal da Fischer para ensinar vocês a fazerem este porta-moedas de crochê com fio de malha. Aqui onde tem um botão tem uma abertura e é aqui que a gente coloca as moedas. É só colocar, tirar e depois fechar. Então, a abertura é bem fechadinha, as moedas não ficam caindo aqui de dentro. Para fazer essa peça, a gente vai precisar basicamente do fio de malha, de um botão, de agulha de crochê, tesourinha, marcadores de carreiras que podem ser substituídos também por pedacinhos de fio de malha e uma agulha menor para conseguir passar o fio aqui nos buraquinhos. Este daqui eu fiz com fio de malha Noble da Fischer de 35 milímetros, com este daqui. Este é o cor verde tropical e esse daqui é o solar. Já este daqui eu fiz com fio de malha extra premium da Fischer de 25 milímetros. Esta aqui é a cor babalu e este daqui é o turquesa. Este daqui que eu fiz com fio de 35 ficou com cerca de 10 centímetros de diâmetro. E este aqui que eu fiz com fio de 25 ficou com cerca de 9 centímetros de diâmetro. Então, vocês podem fazer com o fio que vocês preferirem e vai ter essa diferença de tamanho. Os dois tamanhos ficaram bons para serem usados como porta-moedas. Neste daqui eu usei um botãozinho redondo e neste eu usei um botão em formato de coração. Aí vocês escolhem qual é o formato de botão que vocês querem e também qual o material do botão. Esses dois aqui são de MDF, foi o meu pai que fez. Aqui eu poderia ter escrito Tece Trama, né, a minha marca. Vocês também podem escrever o que preferir aqui no botão. Fica uma sugestão para já ficar como etiqueta, né? Já deixar escrito no botão. Este botão aqui tem cerca de 2,5 centímetros e este daqui tem cerca de 3 centímetros. Então, esse é o tamanho aproximado que vocês precisam ter de botão. Pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E aí, vocês escolhem qual é o tipo de botão que vocês querem, qual o material. Basta ter aí um tamanho parecido com esse, que fica como sugestão, tá? De 2,5, 3 centímetros, não muito maior do que isso também. Eu vou fazer essa peça durante a aula com uma agulha de 5,5 milímetros com este fio. E você escolhe a agulha do tamanho que preferir, de acordo com a tensão do seu ponto, o resultado que quer na peça. Com o fio Noble, geralmente eu uso uma agulha de 7 milímetros. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e dentro do anel mágico vamos fazer 3 correntinhas. Então, eu subo 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto. Aqui dentro do anel mágico eu vou fazer mais 11 pontos altos, totalizando 12 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntinhas. Então, vou fazer aqui os meus 11 pontos altos e já volto. Fiz os 12 pontos dentro do anel mágico, as 3 correntinhas e os 11 pontos altos. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui para fechar o anel mágico. Então, eu puxo para fechar bem esse anel. Quando eu puxei o fio para fechar o anel mágico, aqui as minhas 3 correntinhas ficaram um pouquinho diferentes do que os pontos altos. Eu posso dar uma arrumadinha com uma agulha menor, colocando a agulha assim por baixo das correntinhas e ajeitando elas. Assim, ó. Ou também eu tomo cuidado para não puxar muito esse fio, para não deformar elas ali. E agora a gente vai esconder essa pontinha entre os pontos aqui na parte de trás. Então, eu tô aqui com uma agulha um pouquinho menor. A minha ponta tá saindo pra lá, eu vou inserindo a agulha entre os pontos aqui por dentro e vou buscando essa ponta pra passar entre os pontos. E se teu buraquinho não estiver bem fechado, tu vai passando a ponta e puxando pra fechar. Assim não deforma as correntinhas quando a gente vai fechando enquanto esconde, a gente vai fechando aos pouquinhos. Mas deformar é só fazer aquele truque que eu mostrei ali pra vocês. Então, eu vou seguir escondendo essa ponta aqui entre os pontos, cuidando para que ela não apareça lá do outro lado. Já fiz aqui uma volta, agora eu volto de novo com ela aqui. E vou esconder até chegar aqui. Se quiser fazer mais uma volta, pode fazer, mas aqui já é bem o suficiente. Agora eu vou cortar esse excesso. E pronto, tá escondido meu fio aqui dentro. Vou virar pra frente, voltar com a minha agulha. E agora a gente vai fazer o fechamento para iniciar a próxima carreira. Aqui tem as primeiras 3 correntinhas que eu fiz e a alcinha aqui de cima do ponto da frente.
É nessa alcinha de cima que eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. Agora eu vou aumentar a alcinha que está na minha agulha, retirar a agulha. E vou inserir a agulha de trás para frente, exatamente onde está saindo esse fio, que é onde eu fiz o ponto baixíssimo. Saindo aqui na frente da alcinha. Pego a alcinha aqui com a agulha e trago aqui para frente. E o meu fechamento tá pronto. Agora a gente vai iniciar a próxima carreira, que será a carreira em relevo. Para iniciar a próxima carreira, eu vou deixar essa alcinha que está na agulha com tamanho equivalente a 2 agulhas aqui, ao diâmetro dela. Assim e assim. Vou voltar com essa laçadinha, com a minha agulha, aqui no mesmo lugar onde eu trouxe essa alcinha maior lá para trás. Venho aqui por baixo, insiro a agulha, saindo lá atrás. Busco o fio, trago ele para frente. Fiquei com 2 alcinhas na agulha. Laço o fio e passo a agulha por dentro destas 2 alcinhas. Laço o fio e faço uma correntinha. Aqui eu fiz o ponto alto fake, que é um ponto que imita o ponto alto. Eu sempre vou fazer um ponto e no ponto de baixo, de onde eu acabei de fazer esse ponto, terá um relevo. Assim a gente vai estar fazendo aumentos. Ao invés de fazer 2 pontos altos juntos nesta próxima carreira, que seria essa sequência para continuar aumentando a nossa peça, nós vamos fazer um ponto alto normal e um relevo. Vai funcionar para o mesmo fim, né? Que é para que tenha aumentos e a nossa peça siga crescendo. Acabei de fazer um ponto alto normal, então neste ponto aqui de baixo farei o relevo. O ponto alto em relevo, ele é igual ao ponto alto normal, porém, a gente faz inserindo a agulha embaixo do ponto alto. Então, vou laçar o meu fio como se fosse fazer o ponto alto normal. Venho embaixo do ponto onde eu acabei de fazer o ponto em cima, neste caso aqui. Insiro a agulha aqui por baixo. Agora, eu busco o meu fio e trago o fio aqui por baixo desse ponto. Trouxe ele aqui pra frente e fiquei com 3 alcinhas. Laço o fio, tiro 2... laço o fio e tiro 2. Assim o ponto ficou para frente. E não só o ponto desta carreira ficou em relevo, como o da carreira anterior. Agora eu vou fazer o próximo ponto alto nesta próxima alcinha aqui. Laço o fio, insiro a agulha aqui na alcinha e aqui eu faço o ponto alto. Para cada ponto alto, um ponto alto em relevo nessa carreira. Ali embaixo está o ponto alto, eu vou inserir a agulha por baixo dele. Então, eu laço o meu fio, venho aqui por baixo deste ponto alto, insiro a agulha, busco o fio e trago aqui por baixo. Trouxe até aqui na frente e fiquei com 3 alcinhas. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora, eu sigo fazendo os pontos altos desta forma. Sempre um ponto alto normal, laço, tira 2, laço, tira 2. E um ponto alto em relevo. Laça, vai embaixo do ponto alto que a gente acabou de fazer o ponto em cima, coloca a agulha por baixo dele, laça e traz pra frente. E agora sim, laça, tira 2, laça, tira 2. E ficou assim. Então, nós vamos fazer isso em todos os pontos. Um ponto alto aqui em cima, um ponto alto em relevo. Ponto alto aqui em cima e um em relevo. Vamos fazer isso por toda esta carreira até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, vou fazer esse último ponto junto com vocês. Fiz todos os pontos nesta carreira e falta fazer aqui o último. E a gente vai fazer esse aqui junto. Nós vamos inserir a agulha nesta alcinha aqui da frente, deixando aquela ali para trás. Então, vou laçar o meu fio, insiro a agulha aqui, vai ficar assim. Busco o fio, trago pra frente, fiquei com as 3 alcinhas, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Agora, só falta fazer o ponto alto em relevo aqui nas correntinhas. Então, eu vou laçar o meu fio, vou passar a agulha aqui por baixo delas, vou buscar o fio e trazer aqui pra frente. Laço, tiro 2, laço e tiro 2. E essa parte aqui, ela tá pronta. Nós vamos fazer 2 partes iguais a esta.
Só que vai ter uma diferença só, que é aqui no final, quando chega nesta etapa aqui. Então, você vai chegar nesta etapa e um dos lados você vai cortar o fio. Vou cortar aqui, deixando só uma pontinha. O outro lado, você vai chegar nesta etapa e não vai cortar o fio. Eu vou fazer aqui a finalização desta etapa com vocês e depois volto com toda esta parte pronta até chegar aqui sem cortar o fio, pra gente fazer a outra parte, a outra etapa. Então, com esta parte aqui, o fio já tá escondido aqui atrás. Do outro lado, vocês também vão fazer até essa etapa aqui, esconder o fio e vão parar aqui, tá? Nesta daqui, eu parei, cortei e vou passar o fio aqui por dentro. Antes de continuar, só vamos revisar aqui um detalhe muito importante. Aqui no final, eu tenho que ter 12 relevos, tá? E 12 pontos aqui pra baixo. Porque é a mesma quantidade de pontos que a gente fez lá no anel mágico. Nós fizemos 12 pontos dentro do anel mágico. Então, eu tenho que ter 12 pontos e 12 relevos. Então, conta aí se tá tudo certinho, se não ficou faltando nenhum ponto. E aí, sim, corta o fio e faz essa etapa aqui que eu vou mostrar pra vocês. E do outro lado, aí não corta o fio, tá? Mas os dois lados tem que estar idêntico na quantidade de pontos. Aqui a minha quantidade está certa, então vamos para esta próxima etapa. Já estou aqui com o fio cortado, vou inserir a agulha nesta alcinha aqui da frente. Aqui tem um ponto alto normal, venho na alcinha aqui da frente, onde tem o relevo. Insiro a agulha de trás para frente e busco esta pontinha, levando ela lá para o outro lado. Aqui a gente está fazendo um elo de junção. Junto aqui, essa alcinha aqui ela fica parecida com estas outras. E agora eu vou voltar com essa pontinha aqui dentro. Viro aqui a minha peça, venho aqui de trás para frente nesta alcinha de trás, saindo dentro do meu ponto. Assim. Busco esta pontinha e levo ela aqui por dentro. Com essa pontinha que ficou aqui, eu vou prender o meu botão. Já estou com ele aqui. Primeiro eu vou cortar esse fio aqui no meio. Vou deixar uma pontinha para trás e a outra eu vou levar para frente. Antes de fazer isso, eu só vou ajeitar aqui o meu fio, vou abrir ele assim e vou puxar para as rebarbas ficarem para dentro. A mesma coisa eu faço aqui deste ladinho. Abro e puxo. Agora eu pego uma destas pontas e vou levar lá pra frente, aqui do ladinho, ó. A ponta tá saindo aqui e vou levar pra cá. Vou inserir a agulha aqui embaixo desta alcinha. E vou buscar uma dessas pontas pra frente. Agora eu preciso passar essa ponta por dentro do buraquinho. Eu posso fazer isso com a pontinha da tesoura empurrando, ou com uma agulha bem fininha que eu consiga colocar aqui no buraquinho e puxar essa pontinha por dentro. Trago aqui por dentro e agora eu volto com ela no outro buraquinho. Independente se o buraquinho é assim de lado ou assim pra baixo, tá? Não vai fazer diferença. Agora eu volto com a ponta aqui no outro buraquinho. Vai ficar assim. Essa pontinha aqui eu vou trazer no mesmo lugar. Vou pegar agora a outra agulha. Vou inserir a agulha aqui de trás pra frente. E volto com essa pontinha no mesmo lugar onde eu trouxe ela. Então, fiquei com as duas pontinhas lá atrás. Assim, esta daqui eu vou passar aqui por baixo. Desta alcinha aqui do lado, ó. E fiquei com as pontinhas aqui. Agora eu faço 2 nozinhos bem apertados. E ficou preso aqui o meu botão, ó. Agora é só esconder essas pontinhas entre os pontos aqui na parte de trás. Vou inserindo a agulha aqui entre os pontos e vou escondendo essa pontinha. Agora é só cortar o excesso.
E o acabamento aqui ficou pronto. Esta daqui é a parte interna e esta daqui é a parte da frente. Agora, eu vou fazer de novo toda essa etapa. Vou chegar no último ponto e não vou cortar o fio. E aí, a gente vai dar continuidade. Então, eu vou deixar essa peça aqui de lado, vou fazer tudo isso e já volto. Concluí o outro lado, tenho aqui os 12 relevos e 12 pontos altos normais. Os dois lados, então, estão com a mesma quantidade de pontos. Este outro lado aqui eu não cortei o fio, porque agora a gente vai unir um lado no outro e vamos fazer aqui a alcinha para prender o botão, para fechar o nosso porta-moedas. Para unir, este lado aqui vai ficar para baixo e essa parte aqui para dentro. Este outro lado aqui, esta parte que tá com o fio aqui, vai ficar para frente e esta parte aqui para dentro. Então, essa parte aqui é a parte de dentro e a gente une avesso com avesso, deixando o lado direito para fora dos dois lados. Assim. Então, já vou deixar este lado aqui de frente e esse aqui de costas. Vou pegar os marcadores, porque eles vão me auxiliar nesta etapa. Aqui eu vejo onde está o meu botão, ele está bem aqui, ó, entre esses dois pontinhos. Eu vou contar 3 pontinhos para cá e vou colocar o meu marcador aqui. 1, 2, 3. Aqui eu coloco o marcador. Vou colocar o meu marcador só nesta alcinha aqui de fora, que eu não vou usar, daí não me atrapalha. Neste outro lado aqui, vou fazer a mesma coisa. Aqui tá o meu botão, 1, 2, 3. E coloco aqui na alcinha de fora. Então, eu tenho aqui 3 pontos para cada lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este daqui vai ser a abertura do nosso porta-moedas, daqui até aqui. Agora, vamos começar a fazer a união. Vou deixar esse aqui de lado um pouquinho. Volto aqui para essa parte. Aqui nós vamos concluir esta carreira. Eu tenho o ponto alto normal aqui, terminei com relevo e venho aqui em cima da alcinha onde tem o relevo. Insiro a minha agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Bem aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Já vou deixar um marcador aqui para eu saber onde que eu fiz, tá? Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos unindo os dois lados. Eu vou pegar este meu outro lado, vou colocar este daqui por cima, assim. O meu fio eu vou passar para cá. E agora, a gente vai colocar a agulha sempre nesta alcinha aqui de trás para fazer a união. E deste outro lado aqui, a gente vai colocar sempre nesta alcinha de dentro. Então, as alcinhas de fora vão ficar sem fazer crochê e nós faremos o crochê nas alcinhas de dentro, para unir aqui. Nesta daqui, com aquela ali, sempre fazendo o ponto deste lado e do outro ao mesmo tempo. Vou mostrar aqui como que a gente vai fazer. Para fazer a união, primeiro eu vou inserir a agulha nesta alcinha aqui deste lado. Ó, estou saindo com a agulha aqui, venho aqui no próximo, só que só na alcinha de dentro. Coloquei a agulha aqui, venho com a minha peça e venho aqui onde tem o marcador nesta alcinha de dentro. Insiro a minha agulha. Busco o meu fio e passo por dentro das duas alcinhas. Aqui, deste lado, e aqui do outro lado. E agora, na alcinha que estava a minha agulha. Aqui eu já uni o primeiro pontinho. Agora, eu vou no próximo, insiro a agulha aqui, nesta alcinha de dentro. Venho aqui, insiro a agulha nesta alcinha de dentro. Assim. Busco o meu fio e aqui faço um ponto baixíssimo. Passo a agulha aqui pela alcinha deste lado e pela alcinha deste outro lado. Passo pela alcinha que estava na agulha. E é isso que eu vou fazer em toda a volta para unir os dois lados. Vou fazer mais alguns pontos aqui junto com vocês. Sempre indo pro ponto da frente, ó. Saí daqui, venho pra cá. Saí aqui, ó, vou no da frente. Aqui tá saindo meu fio, então eu vou no ponto da frente. Tento manter todos os meus pontos baixíssimos bem parecidinhos para ficar bonita esta costura. E vou fazer isso por toda a volta. Ó, tô unindo, já tá ficando assim.
Vou fazer isso até chegar neste marcador aqui, deste lado. Então, vou seguir fazendo a união. Quando eu unir o ponto que está este marcador, eu paro. Então, vou fazer toda esta volta, você faz aí e eu já volto. Fiz os meus pontos baixíssimos até chegar aqui neste marcador. Cheguei aqui no marcador, parei de fazer. Agora, a gente vai fazer correntinhas para prender aqui o botão, porque essas correntinhas vão passar aqui por baixo e vão ficar presas aqui em cima. E é dessa forma que a gente vai fazer a abertura. Então, vou fazer aqui 5 correntinhas. Se tu achar que pode ser menos correntinhas, faz menos. Se tu achar que pode ser mais, faz mais. Vai depender aí do teu fio, o botão que tu escolheu, tá? Então, eu vou fazer aqui 5 para vocês terem um parâmetro e a quantidade que eu coloquei aqui na minha peça. Então, faço aqui 5 correntinhas. Vou testar passando essas correntinhas aqui por baixo do botão. Ela fica meio esticadinha mesmo para ficar bem presa. O botão vai ficar aqui para cima quando a gente estiver utilizando. Fiz as 5 correntinhas. Observa que aqui ficou com 3 pontinhos aqui no meio, ó. Aqui eu prendi, 1, 2, 3. Eu vou vir aqui neste pontinho aqui para prender, que é onde tá o meu marcador. Quando eu for fechar, eu vou fazer essa volta. Agora não precisa, eu já posso vir aqui pela frente, tá? Então, eu venho aqui onde tá o meu marcador, insiro a minha agulha, ó, na alcinha de fora, e venho no pontinho na frente dele, que é um ponto antes deste próximo marcador aqui. E aqui faço o ponto baixíssimo. E esta alcinha aqui já ficou presa. Agora, eu vou cortar o meu fio. Vou puxar essa pontinha aqui por dentro. Ficou assim a alcinha. E agora, eu vou fazer um elo de junção para finalizar. Aqui tá vindo esta correntinha e eu preciso finalizar ela também nestas alcinhas aqui, para ficar com continuidade. Então, vou inserir a agulha neste pontinho aqui que fica de frente para este marcador. Neste daqui. Vou colocar a minha agulha aqui por baixo dele, assim, e vou buscar essa pontinha. Passo ela aqui por baixo, saiu ali. Agora, eu vou voltar com essa ponta aqui dentro. Para isso, eu insiro a agulha de trás para frente, saindo ali dentro, onde eu quero voltar com essa pontinha. Busco o fio e trago ela aqui por dentro. Agora, eu ajusto. E só falta esconder essa ponta para finalizar o nosso trabalho. Aqui eu vou retirar todos os marcadores. E vamos fazer essa finalização. Eu estou com a minha pontinha saindo aqui, eu preciso trazer ela para levar entre os pontos. Eu vou levar ela aqui por dentro. Eu vou passar a agulha aqui por baixo, por dentro desta alcinha aqui também, que tá bem pertinho dela. E vou buscar essa pontinha. Aqui eu cuido para não puxar demais, para não deformar a alcinha aqui do meu ponto. Este elo de junção que a gente acabou de fazer. Aqui ela saiu entre 2 pontos altos. Eu vou colocar a agulha aqui no meio deles, ó. Vai ter aquela alcinha ali embaixo. Assim. Busco o meu fio. Vou deixar aqui no meu dedo uma alcinha. Agora eu vou passar essa pontinha por dentro da alcinha que eu acabei de fazer. Coloco a agulha ali por dentro e busco essa pontinha. Assim eu fiz um nozinho, tá vendo? Ficou ali. Claro que eu não vou deixar esse nozinho aqui pra frente. Então, vou inserir a agulha aqui por baixo do ponto alto. Assim, esse relevo. E vou trazer essa pontinha aqui por baixo dele. Pra esconder o meu nozinho. Já ficou escondido. Agora, eu vou esconder essa ponta entre os pontos aqui nesta parte de trás. Vou inserir a agulha aqui embaixo deste ponto do lado. E vou buscar essa pontinha para passar aqui por dentro. Agora, eu venho no outro ponto do lado. Ele é em relevo, então ele tá um pouquinho mais de lado, essa parte aqui. Coloco ali por baixo e busco esta pontinha. Se preferir, pode fazer isso com uma agulha menor, que pode ficar mais fácil, tá? Ali tá a outra parte, que é a cabecinha do ponto alto, onde a gente tá escondendo. E vamos escondendo essa pontinha.
Eu faço isso entre alguns pontos, posso fazer até esconder toda a ponta, posso levantar e aplicar um pinguinho de cola, ou cortar o excesso, que é o que eu vou fazer agora. Cortei o excesso, ó, não dá pra ver a minha pontinha. Aqui o meu botão já tá preso, eu tô com a alcinha aqui pra trás. Este aqui é o buraquinho para eu colocar as moedas e para retirar. E para fechar, eu pego essa alcinha e prendo aqui no meu botão. Ela fica bem ajustada nele, assim fica com o buraquinho bem fechado. Eu estou aqui com o outro, com o botãozinho fechado. Vou retirar aqui as moedinhas. Vou colocar aqui dentro. Então, eu abro. E aqui dentro eu coloco as moedinhas. Fica bem melhor, né? Não fica com aquelas moedas soltas dentro da bolsa. E agora é só fechar, ó. Para retirar é só abrir o buraquinho e retirar as moedas. Pode tirar assim, virar. Ele é bem pequeno mesmo, que é para não ficar caindo. Eu fiz este modelinho aqui em relevo, porque eu acabei de lançar uma bolsa que se chama Bolsa Sol, para combinar com ela. Até eu ia colocar essa aula na minha comunidade e pensei, não, vou liberar lá no canal da Fischer, para que todo mundo possa ter acesso, porque este porta-moedas também combina muito com a Bolsa Tulipa, que tem o tutorial gratuito aqui no canal da Fischer para vocês. É só procurar por Bolsa Tulipa, eu ensino a fazer ela, e ela é toda feita com este ponto aqui. Então dá para vocês usarem junto, combinando, que vai ficar super legal. Claro que vocês podem usar com a bolsa que vocês quiserem, mas fica aí uma sugestão. Então, eu fiz inspirada na Bolsa Sol, que tem na minha comunidade, também a aula avulsa, vocês encontram lá no meu Instagram a forma de adquirir essa aula. E também inspirada na Bolsa Tulipa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, me marca para que eu possa ver. E até o próximo vídeo.